Pessoal do sétimo ano, boa tarde. A nossa aula de hoje é aqui na página 142 do livro, Conjunto Universo e Solução de uma Equação, o capítulo 5. Aqui nós temos essa pequena parte onde fala onde pede para você pensar e responder. Eu não vou ler, essa parte aqui eu vou deixar para vocês. Aqui nós temos três questõezinhas que vocês também não vão responder. É só para vocês lerem e tentar entender, tá? Que pergunta qual é o triplo, qual é o número cujo triplo mais 6 dá 21. Aqui tem o quadro. A questão 2 a metade de um número mais o seu dobro dá 20. Qual é esse número? A terceira aqui, ó. Quantos pontos você conseguiu fazer nessa gincana, tá? Então aqui na verdade vocês, como a gente está à distância, nós não vamos fazer, é só para vocês lerem e tentar entender o que é uma resolução de uma equação. Então aqui, essa primeira questão, elas estão respondidas. Vocês vão ler elas, estudar elas e entender, porque lá no final do capítulo, no final da aula, eu vou passar para vocês umas questões para vocês estarem respondendo e enviar para mim. Então aqui nessa primeira aqui, ó, ele pergunta qual dos elementos do conjunto A tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos colocar no lugar da letra X para tornar verdadeira a igualdade. Antes que a gente comece, o que é tornar verdadeira? É que tem o resultado, aquele resultado que satisfaça o que seja verdadeiro. A igualdade, por exemplo, 2 mais 5 é igual a 8. Então, 5 mais 3 é igual a 8, ou 6 mais 2 também é igual a 8. Então, essas duas igualdades são verdadeiras. Tá? Então, aqui nós temos as substituições. Ó. X mais 2 é igual a 6. Então, aqui a resolução. Ó. 0 mais 2 é igual a 6? Não. Então, é falso. X mais 2 igual a 6. Aqui, ó. 1 mais 2 é igual a 6? Não. Então, é falso. Então, tem todas as alternativas aqui. Olha que vai ser verdadeira aqui, ó. X mais 2 é igual a 6. Então, o 4 é que é a resolução. Tá? Aqui, ó. 4 mais 2 é igual a 6. Tá? Então, o valor do x é o 4. Aqui finaliza dizendo que nós vemos que o elemento é o número 4. Os demais não tornam verdadeira a sentença, ou seja, o 4 é o elemento que satisfaz a equação dada. Tá? Então, vindo aqui para a próxima página, aqui da página 143 do livro de vocês, para quem tem o livro, né? Aqui nós temos uma outra questão. Aqui. Qual é o número natural que podemos colocar no lugar da letra x para tornar verdadeira a igualdade? 3x igual a 15. Então, gente, se vocês verem, aqui está fácil. Vocês sabem que sempre que vem uma equação, tá? Uma equação com uma letra, com um número e uma letra, sem nenhum sinal no meio, ela está multiplicando, é uma multiplicação, mesmo que não apareça o sinal. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de multiplicação. Então, ele quer dizer que 3
vezes o valor de x igual a 15. Ele quer saber qual é o número que multiplicado por 3, ou que 3 multiplicado por ele, é igual a 15. Então fica fácil aqui, ó. Tem um conjunto aqui que é chamado de conjunto verdade, ou conjunto universo. Está aqui, 3 vezes x é igual a 15. Agora tem que descobrir qual é o valor de x. Está aqui, ó. Esse é fácil de entender. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, esse 5 aqui é o valor de x, que é para ser igual a 15. Então, tá feito. Aqui, nós temos na terceira questão, qual é o número inteiro que podemos colocar no lugar da letra y para tornar verdadeira a sentença dada pela igualdade x, ou melhor, desculpem, y mais 1, que é igual a menos 5. Então, fazendo a substituição, vemos que o número inteiro procurado é menos 6, pois y mais 1 é igual a menos 5. Então, menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Porque vocês sabem que número sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E aqui na quarta, aqui, ó, qual é o conjunto solução da equação x igual a 1 meio igual a zero, sendo u igual a z. A equação x igual a 1 meio igual a zero, conjunto universo. Esse aqui é só leitura, vocês mesmos façam a leitura, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e fica ruim para vocês entender, tá? Então aqui nós temos como verificar se um número dado é raiz de uma equação. Podemos verificar se um número dado é raiz ou não de uma equação, procedendo do seguinte modo. Isso aqui também eu não vou ler, vocês vão ler isso aqui, tá? Eu vou tentar explicar melhor para vocês essa questão 1 e a 2. Observem que a questão 1, ela pede para você verificar se o número menos 6 é raiz da equação 3x menos 5, que é igual a 5x mais 7. Ou seja, ele quer saber se o resultado desse número é igual ao resultado dessa outra equação. Então aqui nós temos primeiro membro e segundo membro. Qual é o primeiro membro? É esse aqui, ó, o que vem antes do sinal de igualdade. Observem, 3x menos 5. E o segundo membro está aqui, ó, depois do sinal de igualdade. 5x mais 7. O que foi feito aqui? Ó? 3 vezes. Esse vez aqui foi a questão que eu expliquei para vocês lá atrás, no início do vídeo. Esse número 3, ele está multiplicando o valor de x. Então, esse número aqui, o 3, está multiplicando o valor de x. Então, fica 3 vezes menos 6 menos o 5. Agora nós vamos resolver. 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. O sinal de menos aqui e repete o 5. Agora resolvendo. Menos 18 menos 5 dá igual a menos 23. Lembrem da regra. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Ok? Vamos para o segundo. O segundo membro nós temos 5 vezes o valor de x, que é esse menos 6 aqui, tá? Mais esse 7. Resolvendo, 5 vezes menos 6 vai dar menos 30. Só lembrando, quando eu multiplico também os sinais. Então, mais com menos dá menos. Então, 5 vezes menos 6 vai dar menos 30, mais 7. Se eu pegar menos 30 com mais 7, vai dar menos 23. Ou seja, aqui nós temos sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 30 menos 7 vai dar 23. Então, e menos, ou seja,
qual é o sinal do maior? É o menos. Então, por isso que ficou menos 23. E aqui nós temos esse último aqui. Olha, nós temos esse último aqui, ó. Verifique se o número 2 é a raiz da equação y² menos 5y, que é igual a 3y mais 6. Então, observe que aqui o primeiro membro é esse que vem antes do sinal de igualdade, no caso, 2y ao quadrado menos 5y. Está aqui. Aí quem é o y? Olha aqui o número que nós vamos verificar se ele é mesmo a raiz. Então está aqui o 2 no lugar do y. Fica 2 ao quadrado menos o 5, que é esse aqui, vezes o 2, que é o valor de y. Resolvendo ele, nós temos 5 vezes y ao quadrado dá 4, menos 5 vezes mais 2 vai dar menos 10, que vai ser igual. 4 menos 10 vai dar menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. No segundo membro, nós temos 3y mais 6. Então, 3 vezes o 2, né, mais 6, que é igual. 3 vezes 2, 6. E repete o 6. Então, 6 mais 6 é igual a 12. Observe que os resultados não são iguais. Então, quando os resultados não são iguais, no caso aqui, o número 2 não é a raiz dessa equação. Para ser a raiz da equação, é preciso que os dois resultados sejam iguais, tanto do primeiro membro como do segundo. Um exemplo é essa primeira questão aqui, ó, que deu menos 23 nas duas equações. Essa daqui deu os resultados diferentes, menos 6 e 12, ok? Então, agora eu vou passar para vocês essa atividade. Ela são apenas 5 questões. A primeira é: escreva a raiz ou solução das seguintes equações. Quer que você escreva a raiz, ou seja, a solução. Aqui você vai escrever o número no lugar desse x, que ele subtraindo 7 dele, tenha como resultado 0, certo? Da mesma forma você vai fazer com a letra B. Qual o número que somado com mais 9 é igual a 0, certo? E da mesma forma vocês vão responder a letra C, a letra D e a letra E. A segunda, aqui, verifique se o número 5 é a raiz da equação. Aqui é esse mesmo processo aqui, que eu acabei de ler para vocês. Você vai verificar se o 5 é a raiz da equação 4x menos 7, que é igual a x mais 8, certo? A terceira, são dados os números 1/2, 1/3 e 1/6. Qual deles é a raiz da equação 2x menos 1/3, ou menos 1/2, desculpem, que é igual a 3x menos 2/3? Tá? Vocês vão apenas escrever qual deles é a equação. Aqui a quarta, a raiz da equação x mais 3 sobre 2 mais x menos 3 sobre 2 é igual a 6. Está perguntando qual deles é o número racional inteiro 7. Tá? Essa afirmação é verdadeira. Vocês vão resolver e vão descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Então vocês vão apenas escrever se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Mas antes é preciso resolver o cálculo. A quinta e última. Quais destes números são raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6, que é igual a 0? Tá?
Então, a nossa atividade de hoje era essa. Resolvam e enviem para mim o mais rápido possível, tá? Então, até a próxima.